Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo, estaremos preparando nosso estudo da Sentinela da semana 22 a 28 de setembro, que tem o seguinte tema: Como dar um bom conselho. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal, Mundo das Testemunhas de Jeová. Para mim é um prazer ter vocês aqui toda semana para juntos prepararmos as nossas reuniões. Espero de coração que esteja tudo bem com você, com sua família e que possamos juntos continuar fazendo a vontade do nosso Deus Jeová até termos o privilégio de vivermos para sempre no paraíso na terra. Até lá, precisamos fortalecer a nossa fé, edificar o nosso coração na palavra de Deus, para que nada venha nos atrapalhar e diminuir a nossa fé. Para isso, precisamos semanalmente prepararmos as nossas reuniões baseadas na palavra de Deus, onde vai nos dar a oportunidade de fortalecer a nossa fé, a fé de nossos irmãos e louvar Jeová por meio de nossos comentários. Dito isso, vamos iniciar então a nossa consideração, que tem o seguinte tema: Como dar um bom conselho. O texto base será o livro do Salmo 32, o versículo 8. Eu o aconselharei com os meus olhos fixos em você. O objetivo: aprender como dar um conselho que realmente pode ajudar alguém. Somente lembrando, antes do início, se inscreva no canal, ative o sino, deixe seu like e, se você puder e quiser, se inscreva na opção Seja Membro ou mande um Valeu Demais. Então vamos iniciar nossa consideração fazendo a leitura do parágrafo número 1. Você gosta de dar conselhos? Alguns têm facilidade em fazer isso, já outros ficam com medo ou não se sentem à vontade. De qualquer forma, todos nós precisamos dar conselho de vez em quando. Por quê? Porque Jesus disse que seus verdadeiros seguidores seriam identificados pelo amor que mostram uns pelos outros. E uma forma de mostrarmos esse amor é por dar conselhos aos nossos irmãos e irmãs quando é necessário. A palavra de Deus diz que uma doce amizade pode surgir de um conselho sincero. Pergunta: quem precisa dar conselho e por quê? Todos nós precisamos dar conselhos de vez em quando. E fazemos isso porque Jesus disse que seus verdadeiros seguidores seriam identificados pelo amor que mostram uns pelos outros. Leitura do 2. Em especial, os anciãos precisam saber dar bons conselhos. Jeová e Jesus designaram esses homens como pastores para a congregação. E uma das maneiras que os anciãos fazem isso é por meio de discursos que incluem conselhos da Bíblia. Eles também precisam dar conselho para as ovelhas de maneira individual, incluindo aqueles que se afastaram do rebanho. Como os anciãos e também todos na congregação podem dar bons conselhos? Pergunta: o que os anciãos precisam saber fazer e por quê? Então os anciãos eles precisam saber dar bons conselhos, pois Jeová e Jesus designaram esses homens como pastores da congregação. Leitura do 3. Podemos aprender a dar bons conselhos estudando o exemplo de personagens da Bíblia, principalmente o de Jesus. Um dos títulos que Jesus recebeu foi o de Maravilhoso Conselheiro. Neste estudo, vamos ver o que fazer ao dar um conselho que foi pedido e o que fazer ao dar um conselho que não foi pedido. Também vamos ver a importância de dar o conselho no momento certo e da maneira certa. Pergunta parte A: como podemos aprender a dar bons conselhos? Estudando exemplo de personagens da Bíblia, principalmente o de Jesus, pois um dos títulos que ele recebeu foi o de Maravilhoso Conselheiro. Parte B: o que vamos ver neste estudo? Vamos ver o que fazer ao dar um conselho que foi pedido e o que fazer ao dar um conselho que não foi pedido. Vamos ver também a importância de dar o conselho no momento certo e da maneira certa. Leitura do 4 e 5, subtítulo: ao dar um conselho que foi pedido. Quando alguém nos pede um conselho, qual deve ser nossa primeira reação? Talvez você se sinta tão feliz que essa pessoa confie em você que já queira ir logo ajudando. Mas primeiro devemos nos perguntar: será que eu sou a pessoa certa para dar um conselho sobre esse assunto?
Às vezes, a melhor forma de ajudar é não dar o conselho, mas sim direcionar a pessoa para alguém que conheça melhor o assunto. Por exemplo, imagine que um amigo bem próximo descubra que tem um problema sério de saúde. Daí ele fala que começou a pesquisar sobre as opções de tratamento e pede sua opinião sobre qual escolher. Talvez você ache que um tratamento é melhor do que os outros, mas você não tem qualificações médicas ou treinamento para tratar essa doença. Se esse for o caso, a melhor coisa que você pode fazer pelo seu amigo é ajudá-lo a encontrar alguém qualificado para dar a ajuda que ele precisa. Pergunta: quando alguém nos pede um conselho, o que devemos nos perguntar? Devemos nos fazer a seguinte pergunta: será que eu sou a pessoa certa para dar um conselho sobre esse assunto? Pois às vezes a melhor forma de ajudar é não dar o conselho, mas direcionar a pessoa para alguém que conheça melhor o assunto. Leitura do 6. Mesmo que você ache que tem condições de dar um conselho ou um bom conselho sobre determinado assunto, talvez seja bom esperar um tempo antes de responder à pessoa que está pedindo o conselho. Por quê? Provérbios 15, 28 diz que o justo medita antes de responder. Mas, e se você acha que já sabe a resposta? Mesmo assim, é bom tirar um tempo para pesquisar, orar e meditar. Assim, você vai estar mais confiante de que sua resposta está de acordo com o que Jeová pensa sobre o assunto. Veja, por exemplo, o que aconteceu com o profeta Natã. Pergunta: o que é bom fazer antes de dar um conselho? Seria bom esperar um tempo antes de responder à pessoa que está pedindo conselho, pois vai nos dar tempo para meditar, pesquisar e orar. Aí sim, estaremos confiantes em dar um conselho. Leitura do 7. Ao falar com o profeta Natã, o rei Davi disse que queria construir um templo para Jeová. Imediatamente, Natã concordou que essa era uma boa decisão, mas ele devia primeiro ter tirado tempo para perguntar a Jeová o que ele pensava. Por quê? Porque Jeová não queria que Davi construísse o templo. Esse exemplo mostra que, quando alguém nos pede um conselho, a coisa sábia a fazer é demorar para falar. Pergunta: o que aprendemos com o que aconteceu com o profeta Natã? Aprendemos que, mesmo que alguém nos peça um conselho, devemos demorar para falar, pois Natã foi precipitado em concordar com Davi, mas não era isso que Jeová queria. Leitura do 8. Pense em outro motivo que temos para tomar cuidado antes de dar um conselho para alguém. Imagine que depois do nosso conselho, alguém tome uma decisão que tenha consequências ruins. Parte da responsabilidade poderia ser nossa. Com certeza, temos bons motivos para pensar bem antes de dar um conselho. Pergunta: que outro motivo temos para tomar cuidado antes de dar um conselho? Pois o conselho que vamos dar pode ser que a pessoa tenha consequências ruins, e se isso acontecer, parte da responsabilidade será nossa. Por isso que devemos tomar cuidado ao dar um conselho. Subtítulo: ao dar um conselho que não foi pedido. Leitura. De vez em quando, os anciãos precisam tomar a iniciativa e dar conselho a um irmão ou uma irmã que deu um passo em falso. Uma nota de estudo desse versículo diz que a pessoa que deu um passo em falso está indo na direção errada, mesmo que ainda não tenha cometido um pecado grave. Então, o objetivo dos anciãos é ajudar essa pessoa a continuar na estrada que leva à vida eterna. Mas para que o conselho seja útil, primeiro os anciãos precisam ter certeza de que a pessoa realmente deu um passo em falso. Isso porque o fato de que a pessoa tomou uma decisão diferente não significa necessariamente que a decisão dela está desagradando a Jeová. Mas, e se os anciãos concluírem que um irmão realmente deu um passo em falso e que é necessário dar um conselho? Como eles podem fazer isso? Pergunta: antes de dar um conselho, que certeza os anciãos precisam ter? Então, os anciãos eles precisam ter certeza que o irmão deu um passo em falso, pois tomar uma decisão diferente não significa que está desagradando a Jeová. Leitura do 10 ao 12. Pode ser um desafio para os anciãos dar um conselho que não foi pedido. Por quê? O apóstolo Paulo disse que uma pessoa talvez não perceba que precisa de conselho. Então,
A primeira coisa que os anciãos precisam fazer é preparar a pessoa para receber o conselho. Dar um conselho que não foi pedido pode ser como cultivar uma planta em um solo duro. Antes de tudo, um agricultor precisa arar a terra. Assim, a terra vai ficar mais macia e preparada para receber a semente. Finalmente, o agricultor planta a semente e depois rega para ajudá-la a crescer. Da mesma forma, antes de dar um conselho que não foi pedido, um ancião precisa preparar o solo, por assim dizer. Por exemplo, ele espera um momento apropriado e diz ao irmão que se importa muito com ele e que gostaria de falar sobre um assunto. Se a pessoa que dá o conselho for conhecida por ser amorosa e bondosa, vai ser mais fácil para outros aceitarem os conselhos dela. Durante a conversa, o ancião continua amaciando o solo por relembrar que todos cometem erros e que precisam de conselhos de vez em quando. Com uma voz bem calma e profundo respeito, o ancião usa a Bíblia para mostrar de maneira clara ao irmão qual foi o passo em falso que ele deu. Depois que o irmão reconhece que cometeu um erro, o ancião planta a semente por explicar de maneira simples o que esse irmão precisa fazer para corrigir a situação. Por fim, o ancião rega a semente por destacar as coisas boas que esse irmão tem feito e orar com ele. Pergunta: o que os anciãos precisam fazer quando forem dar um conselho que não foi pedido? Ilustre. Então, a primeira coisa que deve fazer é preparar a pessoa para receber o conselho. Deve fazer isso como um agricultor: arar, plantar e regar. Somente dessa forma, a pessoa que recebe o conselho pode aceitar com mais bondade. Então, uma palavra de alerta: seja amigo dos irmãos. Leitura do 13. Às vezes, o que uma pessoa diz e o que outra pessoa entende são duas coisas diferentes. Como os anciãos podem evitar que isso aconteça quando forem dar um conselho? De maneira bondosa, eles podem fazer perguntas para ver se a pessoa entendeu o conselho e o que ela precisa fazer para aplicá-lo. Pergunta: como os anciãos podem ter certeza de que a pessoa entendeu o conselho? Então, de maneira bondosa, eles podem fazer a pergunta para ver se a pessoa entendeu o conselho e o que ela precisa fazer para aplicá-lo. Subtítulo: dar o conselho no momento certo e da maneira certa. Leitura do 14. Todos nós somos imperfeitos, então uma hora ou outra vamos fazer ou dizer alguma coisa que magoe outros. A Bíblia até reconhece que podemos ficar ou deixar outros irados, mas precisamos resistir ao impulso de dar um conselho quando estamos com raiva. Por quê? Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Se damos um conselho quando estamos com raiva, podemos acabar piorando a situação. Isso não significa que nunca devemos falar o que pensamos ou o que sentimos para a pessoa que nos deixou com raiva, mas vamos conseguir nos expressar melhor se esperarmos para falar quando estivermos calmos. Podemos aprender com o exemplo de Eliú, que deu um bom conselho para Jó. Pergunta: por que não devemos dar um conselho quando estamos com raiva? Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Pois quando damos um conselho com raiva, vamos acabar piorando as coisas. O melhor a se fazer é falar ou dar um conselho quando estamos calmos. Leitura do 15. Eliú passou dias ouvindo Jó se defender das acusações dos outros 3 homens. Eliú sentia compaixão por Jó, mas, quando Jó ficou tentando provar sua inocência, ele acabou falando coisas sobre Jeová que não eram verdade. Por causa disso, Eliú ficou muito irado. Mesmo assim, ele esperou sua vez, e daí falou de uma maneira calma e com muito respeito enquanto aconselhava Jó. O exemplo de Eliú nos ensina uma lição importante. O momento certo de dar um conselho é quando estamos calmos, e a maneira certa é com respeito e amor. Pergunta: o que aprendemos com o exemplo de Eliú? Eliú esperou um bom momento para dar o conselho, e quando fez de maneira calma, com respeito e amor. Subtítulo: continue a dar e aceitar conselho. Leitura do 16. O texto temático deste estudo diz que Jeová nos aconselha com os olhos fixos em nós. Isso mostra que Jeová está sempre nos ajudando. Ele não só nos dá conselhos, mas também nos ajuda a aplicá-lo.
Esse é um belo exemplo para nós. Quando você tiver o privilégio de dar um conselho, imite a Jeová por continuar com os olhos fixos na pessoa, dando qualquer ajuda que ela precise para tomar decisões sábias. Pergunta: que lição aprendemos do Salmo 32:8? Aprendemos que quando tivermos o privilégio de dar um conselho, devemos imitar a Jeová e manter os olhos fixos na pessoa, dando qualquer ajuda que ela precise para tomar decisões sábias. Leitura do 17. Mais do que nunca, nós precisamos dar e receber bons conselhos. Anciãos que dão conselhos específicos e baseados na Bíblia são como correntes de água numa terra árida. Um amigo nos diz o que precisamos ouvir, mesmo sabendo que talvez não seja o que a gente gostaria de ouvir. Isso é tão valioso como maçãs de ouro em esculturas de prata. Então, queremos continuar desenvolvendo a sabedoria que precisamos para dar e receber bons conselhos. Pergunta: por que é bom ter ancião que nos dão conselhos específicos e baseados na Bíblia? Porque a palavra de Deus diz que os anciãos são como correntes de água numa terra árida. Mas para isso precisa ser um conselho específico baseado na palavra de Deus. Vamos agora fazer as 3 perguntas finais. A primeira pergunta: do que precisamos nos lembrar quando alguém nos pede um conselho? Precisamos nos lembrar se estamos aptos a dar tal conselho. Se não tivermos qualificação para dar o conselho, podemos direcionar a pessoa para alguém que vai poder ajudar. E mesmo que tenhamos a qualificação para dar o conselho, podemos esperar um pouco antes de dar o conselho. A segunda pergunta: do que precisamos nos lembrar quando temos que dar um conselho que não foi pedido? Primeiro é saber se a pessoa realmente precisa receber o conselho. Se de fato for necessário, precisa amaciar o terreno, ou seja, chegar com calma, amoroso e demonstrando preocupação. Mas nada disso terá efeito se você não for amigo da pessoa. A última pergunta: do que precisamos nos lembrar quando estamos com raiva? Devemos nos lembrar que a ira não produz a justiça de Deus. Tem que deixar passar a raiva, pois senão pode falar coisas que depois vai se arrepender. A melhor coisa é se acalmar e depois falar. Se seguirmos o exemplo de Eliú, iremos conseguir falar no momento certo. Então, meus queridos irmãos e amigos, aqui a gente finaliza a nossa consideração desse estudo maravilhoso que nos ajuda com certeza a dar e receber conselhos, lembrando algo importantíssimo que foi falado nessa consideração. Toda vez que você for dar um conselho, baseie sempre na palavra de Deus. Se fizer assim, pode ter a certeza absoluta que o Espírito Santo vai fazer com que a pessoa que recebeu o conselho aceite de coração. Muito obrigado a todos pela presença, fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.